Chegou Alma San, o Kia Soul que tem a sua cara, com design marcante e conteúdo completo, reúne conforto, conectividade e segurança. Escolha a cor e monte o seu como desejar. Kia Soul Alma San é na Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Olá, bem-vindos! Hoje no De Papo vocês vão conhecer uma empresa que incentiva a iniciação do futebol para crianças em condomínios da Grande Porto Alegre. Eu vou fazer um tour por um dos países mais incríveis da América Latina, o Chile. Tem também o quadro De Papo com Odonto e o quadro Minuto Merso Saúde, além do Papo Dermato com a doutora Gabriela Adames. Não vai perder, né? Eu sou Ana Cláudia Dil e a gente está no ar. Hoje o nosso papo vai ser sobre a paixão nacional, mas não é nem sobre Grenal, Grêmio e Inter, sobre atletas profissionais, não. Vai ser sobre uma escolinha de futebol para crianças que querem começar a aprender, a desenvolver essa paixão, né, Bernardo? Tudo bom? Isso aí, tudo bom, Ana? Tudo bem. O Bernardo Dreyer, então, está aqui com a gente, que é o fundador da Fut Kids, vai contar um pouco para a gente de onde que surgiu essa ideia, é isso? Exatamente. A Fut Kids surgiu de uma das minhas paixões, né, que é o futebol. Tu és educador físico, né? Educador físico, formado pelo IPA, desde 2006, então já tenho 13 anos de formação e trabalho em diversas áreas do esporte. Já atuaste como personal trainer, circulou um pouco por todas as áreas de esporte. Exato, né? Com experiência no exterior, com futebol masculino e feminino, né? Trabalhei 3 anos nos Estados Unidos. E agora estou aqui de volta no Brasil, né, e estou tentando fazer essa expansão de um projeto novo para desenvolver aqui na Porto Alegre e região metropolitana. A Fut Kids ela nasceu de uma mistura de duas paixões tuas, né, que são as crianças. Exato. E o futebol. E aí surgiu essa ideia, como é que foi o início da escolinha? Eu comecei a perceber que hoje em dia a gente tem um grande número de condomínios e cada vez eles estão maiores, mais parecidos com um clube. Tá? Então a gente tem condomínios com quadra de tênis, com piscina térmica, né? Além de academias, quadra de futebol, bacana, uma estrutura. Isso proporcionando aos moradores, né, eles ficarem menos tempo se deslocando no trânsito para irem a um clube ou irem a uma quadra de tênis, uma quadra de futebol. Eles podendo fazer tudo ali dentro. E pegando principalmente essa questão das crianças a partir de 4 anos, questão da segurança, né? Quanto mais elas puderem ficar dentro de casa ali, né? Desenvolvendo essas atividades. Eu acho que é uma questão importante a gente salientar, né? Essa questão dos grandes centros urbanos, essa ideia que surgiu. Isso. Também a questão da violência, que hoje é constante, é inegável, Isso. né? Que tem na cidade, enfim, na região metropolitana. E essa preocupação dos pais que os filhos tenham uma atividade extracurricular, uma diversão, por que não, mas estejam ali sempre seguros, sãos e salvos, né? Como a gente diz. E além da questão da comodidade, né? Não só a segurança, como, né, a questão de estar ali no teu próprio condomínio, né? Não precisar perder, às vezes, meia hora, às vezes quase 1 hora para levar o filho numa atividade. De trânsito, né? Que Porto Alegre tá Exato, também. daí depois de buscar, né? Mais meia hora, 1 hora, muitas vezes, né? Dependendo do horário. Então, questão da praticidade, né? E qual é a faixa etária, mais ou menos, que tu atendes? A partir de 4 anos, né? Que é o nosso foco. Mas a gente desenvolve até 12 anos, é uma idade que ainda dá para fazer o... E o bacana, que eu estava lendo um pouquinho sobre a história da tua empresa, é que tu atende não só meninos, como meninas também, Como meninas né? também, como eu falei, eu trabalhei lá nos Estados Unidos e lá o futebol feminino também é tão forte quanto o masculino. Desde cedo eles já trabalham com as meninas, né? E elas jogam super bem.
E eu vejo que essa coisa está iniciando aqui no Brasil também, as meninas cada vez mais vão aos estádios, né? Entendem mais de futebol cada dia mais, gostam, né? Gostam de jogar, botar em prática. Então a gente também quer fazer com que isso pegue aqui no Brasil. E como é que funcionam as tuas aulas? Tu dá um pouquinho de teoria, de prática, um pouco Sim. de tudo? A ideia, prepara para campo. Eu gosto muito, desde a conversa inicial, a gente inicia a aula numa rodinha inicial, a gente conversa como é que foi o fim de semana, o que fizeram, né? Brincaram com os pais, brincaram com os amigos. Tem essa conversa já também da entrosada. Alimentação, o que estão comendo, frutas, estão se alimentando direitinho, né? Mas também a gente cuida já desde o início também a questão comportamental, né? A questão das primeiras experiências, as primeiras vivências tem as primeiras, a ideia de fazer um gol, de comemorar, extravasar. Também tem um pouco do trabalho das frustrações, nem sempre eles ganham, né? Às vezes eles perdem, às vezes eles empatam. Então eu gosto de chamar isso, né, a iniciação esportiva. Eu acho mais muito importante do que tudo. Hoje em dia a gente às vezes pega, as crianças ficam muito ali na TV, no tablet, no videogame e deixam um pouco de lado. A gente tem muito obesidade infantil. Então, quanto mais a gente puder inserindo já desde cedo o gosto pela prática de esportes, da atividade esportiva, eu acho muito válido. Eu ia te perguntar sobre isso. Tu acha que pesa uma criança já começar desde cedo a ter essa vivência do esporte, da competição e também da atividade física, né, para a saúde? Claro, tudo que puder fazer eles terem uma noção do que eles vão encontrar mais na frente na vida, porque, né, querendo ou não, a gente está sempre vivendo uma competição, né, seja por uma vaga para estacionar na rua, para trabalho. Então isso também a gente começa a colocar desde cedo no esporte. Faz toda a diferença, né? Exatamente. E durante essas aulas, enfim, eles acabam praticando, tu dá aulas geralmente mais individuais, para criançada maior? A gente tem turmas ali, a partir de 5 a gente já está formando turma. Então a gente tem turmas também que chega a ter 9, 10 alunos. E a gente faz sempre uma atividade também mais técnica para eles aprenderem o passe, o chute, né? Correr com obstáculos, desenvolver coordenação motora, né? Tem toda a didática também das regras, né, de futebol que são regras importantes. também a gente vai colocando. Tem muita falta lá? Às vezes tem, às vezes a gente tem que, não pega tão pesado com o coleguinha. Aí se machuca, eu faço lá, vai pedir desculpa, daí dá um abraço, pede desculpa. Às vezes fala, desculpa, não, olhando pro colega, né? Não fala desculpa de qualquer jeito. Olha pro colega, pede desculpa. Tem essa questão, né? Que eles têm que ir trabalhando desde cedo também, né? Pra ver convívio, que eles estão ali, por mais que estejam competindo, eles são amigos, né? Eu gosto de frisar sempre isso. Com certeza, é todo um contexto que vai ensinando e preparando eles para a vida e não adianta. O esporte é essencial, né? Desde cedo. E eu adorei essa ideia de trabalhar dentro do seu ambiente familiar, do seu ambiente de casa, condomínios. Eu sou uma que sou super adepta da academia no prédio. Não super adepta, né? Poderia ser mais, mas Claro. tudo que eu tiver ao meu dispor perto de casa, eu acho que é muito bacana. E eu tenho certeza que os pais vão adorar essa ideia. A gente vai deixar o teu contato para quem quiser saber mais a respeito. A gente rodou algumas fotos na tela também e eu queria muito te agradecer a presença. O prazer foi meu. E vamos desejar aí que as crianças se incentivem também com essa prática esportiva, que se animem, enfim, e celebrem o futebol dessa maneira saudável. Combinado, perfeito. Obrigada. Obrigado. Estamos iniciando mais um Minuto Mércio Saúde aqui no Laboratório Mércio, hoje com mais perguntas e respostas. Quem vai responder é a doutora Ana Paula Espira, é claro. Tudo bem? Tudo bem, então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de exames micológicos. Muitas dúvidas, né? O pessoal escuta falar, mas quando bate aquela hora que a gente chega no salão, tira o esmalte, vê aquela manchinha diferente, já dá uma assustada, né, doutora Ana? Isso. Uhum. Como é que funciona, então, essa preparação? Vamos falar um pouquinho desse exame para o pessoal de casa. Isso. O exame micológico, então, ele é para pesquisar, basicamente, fungos, né? Os fungos, eles podem aparecer em unhas, como tu falasse, na pele, no couro cabeludo, no próprio cabelo, e também se pesquisa em urina e em secreções. Durante muitos anos, assim, o micológico ele não tinha muita importância na área médica, passou a ter mais importância nos últimos tempos,
devido a alguns problemas, como excesso de uso de terapias imunossupressoras, o próprio surgimento do HIV, fizeram com que bactérias e fungos que antes eram normais no nosso organismo começassem a crescer de uma forma desordenada e causassem esse problema de infecção por fungos. Essa famosa imunidade, né? Isso, baixa a imunidade e aí o bichinho aparece, né? Ele se desenvolve. Então eles passaram a ser patológicos, né? No caso, para o ser humano. E por que é feito esse exame? Por que esse exame? Como eu falei, então, quando acontece esse crescimento desordenado, né? Ou pelos nossos próprios fungos da nossa pele, ou por contato com animais, gato, cachorro, que tenham alguma coisa, né, que por contato vão acabar desenvolvendo alguma coisa, vão surgir então essas doenças conhecidas como micoses. Os sintomas mais comuns superficiais seriam vermelhidão da pele, descamação, manchas brancas e coceira. As unhas afetadas, como tu falasse, quando é fungo, geralmente elas ficam espessadas ou elas se descolam. Geralmente essas manchinhas brancas ou pretas, assim, pode ser uma desidratação da unha. Sim. Mas claro, não dá para se afirmar sem se fazer um exame, né? Geralmente, isso, tem que dar uma observada. Pode ser só um ressecamento pelo excesso de uso de esmalte e acetona, mas também pode ser que tenha um bichinho se desenvolvendo ali, né? Até porque o excesso de, como eu falei, esmalte e acetona pode deixar a unha mais suscetível e desenvolver, então, alguma coisa ali naquele local, né? Sim. E como é que é agora esse preparo, né, para o exame? Então, já que o pessoal começa a ficar mais preocupado, mais ligado com essas manchinhas, tem uma certa diferença. Preparo, assim, geralmente até 7 dias antes se orienta que o paciente não faça uso de nenhum tipo de medicamento antifúngico. E pelo menos um dia antes ou 2, não usar acetona nem esmalte, né? Para não ter nenhum interferente, para a gente conseguir isolar o bichinho se ele estiver ali. Para a mulherada, então, fazer esse esforço de deixar as unhas sem nada. Isso, só para conseguir pegar ele ali isoladinho, né? Certo. E como é que esse exame é feito? Ele é feito se retirando pequenos fragmentos, né? Ou raspagem de pele, fragmentos de unhas, ou urina e secreção, daí no caso, né? A coleta. E como as micoses, elas são geralmente superficiais, se coletado de pele, ele não tem dor, né? Porque ele é só uma raspagem superficial ali, consegue pegar e aí não é um exame bem simples, né? Uma coleta bem tranquila. Aí no laboratório a gente vai observar entre lâmina e lamínula esses fragmentos e vai aparecer o fungo, positivo ou negativo. E no caso, se o médico quiser ainda, isso para o micológico direto. Sim. Se o médico quiser também saber qual é o tipo de fungo, pode-se solicitar a cultura. Daí na cultura, tanto secreção, urina, qualquer tipo de material, se consegue isolar, né? Verificar ali qual é o Eu bichinho. mesma já fiz esse tipo de exame aqui no laboratório Mércio, como tu disseste, Isso. é muito tranquilo, É realmente. muito tranquilo. Tem esses já foi dois nossa tipos. paciente. Já foi. A gente tem esses cuidados, né? Quem Claro. faz unha, tá sempre no salão, tem que estar de olho, não Sim, adianta. isso. E tem essa diferença, né? Tem um que demora um pouquinho mais para sair o resultado e o Isso. outro. Mas depois que sai aquele resultado negativo. Negativo dá uma alívio, né? tranquilidade, né? Pode continuar pintando a unha. Então seria isso por hoje, doutora Ana? Seria isso, só mais um porém também. Por que fazer esse exame? As pessoas que trabalham em área de restaurantes, frigoríficos, assim, eles são obrigados, mesmo não tendo nenhum tipo de sintoma, são obrigados a coletar exames principalmente das unhas, porque eles manipulam alimentos. Então eles precisam, questão de higiene, eles precisam de um resultado negativo para que a empresa consiga o seu alvará de licença, o seu alvará de saúde. Então esse é um exame obrigatório para empresas que lidam com, que manipulam alimentos. Sim. E quem quiser saber mais sobre essa e outras dúvidas aqui com o Laboratório Mércio já sabe, né? Tem o canal do YouTube, Laboratório Mércio, Minuto Mércio Saúde, e lá no site também, laboratoriomercio.com.br, tu pode entrar em contato e marcar o teu exame para tirar aquela dúvida, né, doutora Ana? Isso aí. Até a semana que vem, então. Tchau, tchau. Chegou Almaçã, o Kia Soul que tem a sua cara, com design marcante e conteúdo completo, reúne conforto, conectividade e segurança. Escolha a cor e molde o seu como desejar. Kia Soul Almaçã é na Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370.
Olá, hoje o De Papo veio até o Chile. A gente vai conhecer o país que, além de muitas belezas naturais, como a Cordilheira dos Andes, também conta com uma das mais modernas capitais da América Latina. Vem comigo, nosso passeio começa agora. O Chile está aproximadamente a 4 horas de voo do sul do Brasil, dependendo do seu trajeto. O país conta com atividades para turistas o ano todo, não só no inverno. Se você preferir vir no verão, a sugestão é um passeio à Vina del Mar ou as cavalgadas no deserto. Para quem quer uma opção completa de lazer em Santiago, com bares, restaurantes, arte e lojinhas para levar presente para a família toda, o Pátio Bela Vista é parada certa. O espaço, que fica a céu aberto, conta com um cardápio variado do mundo todo. Portillo é uma das paisagens mais lindas do Chile. Está a 2 horas de carro de Santiago e para chegar lá é necessário uma subida de 30 curvas de muita emoção, conhecida como caracoles. No topo está a recompensa, a vista da Laguna del Inca cercada pelas montanhas. O Parque Farellones, localizado a cerca de 40 quilômetros da capital Santiago, conta com diversas atrações para a família toda, com atividades como tirolesa e esqui sentado. O quadro De Papo com a Odonto tá começando e hoje ele é com a doutora Bruna Rothfuchs. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Ana? Tudo certo. Olha só, hoje a gente vai falar sobre o dente do juízo, né? Exatamente, o dente do siso, conhecido como dente do juízo. E a gente esteve na Expo Inter essa semana e o pessoal, os telespectadores, aproveitaram para mandar algumas dúvidas sobre ele. Vamos começar a responder então? Vamos começar. Eu tenho uma pergunta para a doutora Bruna. Gostaria de saber se tem alguma idade específica para nascer o siso. É até 23. Eu tenho 26 e ainda não tive nada. O que acontece é que não existe uma idade específica para ele nascer. Geralmente a maturação do nosso corpo acontece por volta dos 18 anos, mas em alguns pacientes pode acontecer de maneira tardia ou o dente vir a aparecer em boca mais tarde, por volta dos 20, 22, 23 anos. E caso a pessoa tenha, tem que ser extraído de qualquer forma? Nem sempre precisa ser extraído. O dente do siso, como ele é o último dente a nascer na cavidade oral, muitas vezes ele já não tem espaço e quando ele nasce, começa a ocorrer uma série de problemas que fazem com que seja indicada a sua extração. E agora uma curiosidade minha, dá para tirar os 4 sisos de uma vez só na mesma cirurgia? Na maioria das vezes a gente acaba indicando fazer um lado de cada vez, para que se tenha um conforto melhor no pós-operatório na hora de mastigar. Mas se por acaso é um paciente mais ansioso ou que por algum motivo precisa fazer um pós-operatório só, a gente pode fazer os 4 juntos sem problema nenhum. Agora uma dúvida muito comum do pessoal, né? Se ele tem que ser tirado na adolescência. Ele não precisa necessariamente ser tirado na adolescência.
Geralmente na adolescência ele não está com todas as raízes formadas, o que faz com que o procedimento seja ainda mais simples, mas ele pode ser tirado em qualquer momento da vida. Ele só torna mais fácil. Só torna mais fácil, exatamente. Tá, e agora caso uma pessoa não precise retirar o siso, então, ele tem que ter algum cuidado especial para que ele não inflame? Não existe um cuidado específico com o siso que seja preciso ser tomado, mas como ele é um dente muito para posterior, ele fica lá no fundo, muitas vezes é difícil de higienizar com a escova normal e às vezes se faz necessário o uso de algumas escovas menores, mais apropriadas para regiões difíceis de higienizar, sempre orientado pelo dentista que vai indicar o tratamento. Agora, outro tema muito comum que se fala muito é que os alimentos gelados são bons, auxiliam na recuperação, sorvete, enfim. É verdade? Sim, é verdade, Ana. Os alimentos gelados fazem uma vasoconstrição, reduzem o calibre dos vasos sanguíneos e assim chega menos sangue na região e dá um pós-operatório mais confortável para o paciente. Então, doutora Bruna, muito obrigada pelas suas considerações e até semana que vem. Até semana que vem. Gostou? Então não deixa de conferir o De Papo com o Odonto no YouTube também. Não esquecendo que o Odonto Press conta com estacionamento exclusivo e gratuito para ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá no ar mais um bate-papo com a dermatologista Gabriele Adames, com muitas dicas e informações para ti. Hoje a gente vai falar sobre os outros usos que o famoso Botox pode ter, não é isso, doutora Gabriele? Isso, Ana, tudo bem? Tudo bem a todos? Então, assim, quando a gente fala Botox, lembrando que Botox é um termo marca, né? A gente fala em toxina botulínica, que é uma substância que surgiu na década de 60, né? Ela era usada primeiramente por oftalmologistas para tratar estrabismo. E aí o que eles perceberam? Que esses pacientes que tratavam o estrabismo ficavam sem rugas na lateral dos olhos e diminuíam o suor na área também. Então foi desenvolvido técnicas e aprimorado e a gente continuou estudando. Ele começou a ser usado não para a beleza, mas Exato, como tratamento oftalmológico nos Estados Unidos na década de 60. E depois disso, a gente começou a desenvolver esses outros usos, né? Então, o Botox, que é a toxina botulínica, ele é o Clostridium botulinum, que é uma bactéria... Nossa, eu não vou conseguir pronunciar. É uma toxina dessa bactéria inativada que causava uma doença, que é o botulismo, e hoje em dia a gente usa para fim estético. Como que ela age? Ela vai até a terminação nervosa e evita que seja eliminada a acetilcolina, que faz o estímulo muscular, né? Então, quando ele age, ele bloqueia essa célula nervosa e esse bloqueio ele dura mais ou menos de 4 a 6 meses. Depois de 10 dias, o nosso organismo nota que tem alguma coisa errada naquela célula. Então, o que ele faz? A célula começa a produzir novas terminações nervosas. Então, essas terminações voltam a estimular o músculo e é por isso que o Botox ele tem um tempo determinado. Então, a nossa célula entende que tem alguma coisa errada e resolve o problema no local, né? E esse tempo depende muito de pessoa para pessoa, é isso? Depende do tipo de resposta da pessoa, né? Depende do tipo de toxina também. Porque apesar da gente falar toxina botulínica, existem diversos tipos. A, B, C, D. A gente usa uma toxina tipo A para estética, que é o liberado. E cada marca tem uma duração e uma maneira de conservação diferente. Então, realmente tem diferença entre as marcas de toxina. Agora, o pessoal deve ter ficado curioso quando eu falei outros usos para o Botox. Eu, quando cheguei aqui no teu consultório, a gente conversou sobre fazer esse procedimento. Eu te comentei que há muito tempo atrás, quando eu fiz a primeira vez, uma das coisas que eu notei foi que as minhas dores de cabeça, que eram constantes, haviam sumido nesses 2, 3 meses que o Botox durou. E foi muito bom, né, em questão de qualidade de vida, enfim. Então, não só para a beleza, mas como nesse aspecto me ajudou muito. Exato. É um dos tratamentos liberados para enxaqueca, né? Então, a resposta, assim como a estética, ela é individual. A gente considera o uso principalmente para pacientes que têm enxaqueca crônica, que é uma duração prolongada ou mais de 15 crises durante o mês, independente da duração dessas crises. Podem ser crises rápidas, né? Tem alguns pontos que a gente faz justamente para enxaqueca ou o próprio Botox estético já diminui, como no teu caso. Outros usos da toxina são suor, né? Assim como diminui a terminação nervosa para a contração muscular da estética, a célula que produz o suor, ela deixa de ser inervada. Então diminui o suor. A gente usa para palma, para planta, para couro cabeludo, para axila, né? Homens e mulheres têm procurado muito esse procedimento. Para o pessoal que sua em excesso, então naquela hora que fica mais nervoso, enfim, já resolve nesse assunto também. Exato, e é diferente a duração dela, ela pode durar até 1 ano em alguns pacientes, então vale a pena fazer uma vez por ano, principalmente quando está chegando o verão, né?
que vai fazer o pico de ação da toxina. Além disso, a gente usa também para o emagrecimento facial, que é uma técnica que a gente chama de slimming. Tem o ponto do bruxismo, que é o masseter, tem esse músculo que ele contrai e vai ficando com o rosto um pouco mais quadrado. É um ponto usado muito em orientais também, para afinar o rosto, que eles têm o rosto mais arredondado, né? Então a gente faz 3 pontinhos laterais e fica com o rosto mais magro, né? Olha, isso vai fazer sucesso. Tem bastante paciente que procura esse procedimento, né? Que procura a estética pensando assim, como que eu vou deixar meu rosto mais fino? E é um que eu indico bastante também. Outro ponto também é o ponto do bruxismo, né? Que é esse músculo do masseter, então tem esse termo, tem esse uso mais de doença, né? Não tão voltado à estética. E uma outra técnica que a gente usa é para alongar o pescoço, né? Então tem os músculos que a gente contrai e ficam mais proeminentes e puxa o famoso budaguinho para baixo. Então a gente faz o contorno facial e o alongamento do pescoço. Esse procedimento ele serve tanto para definir o rosto como a longo prazo. Esse é o famoso Nefertiti. Pescoço de Nefertiti, exatamente. Então a gente previne o envelhecimento do pescoço e a perda de contorno facial a longo prazo, né? Doutora Gabriele, muito obrigada. Muito obrigada. Quem diria que o Botox serviria para tantas coisas, né? Ficou curioso? Então não deixa de conferir mais informações lá no Instagram da doutora Gabriele, Gabriele Adames Dermato, isso. E no Instagram do @depapo e, é claro, no nosso canal do YouTube. Até semana que vem. O programa de hoje está chegando ao fim. Se tu curtiu, não deixa de conferir todas as nossas reprises aqui no canal BATV 520 da NET ou no nosso YouTube, Ana Cláudia Gil. Também não deixa de mandar tuas dúvidas para os nossos quadros informativos no Instagram @depapo. Obrigada pelo teu carinho, pela tua audiência e até semana que vem.